Hoje eu vou pregar sem púlpito, que eu preciso que vocês me vejam bastante hoje. E nessa palavra de hoje, falando sobre batalhas da mente, a nossa primeira noite falando sobre batalhas da mente, de 4 noites que nós vamos ter. Nós vamos passar aqui, 4 projetos Isabel falando de batalhas na mente. E hoje nós vamos falar de um homem que teve uma batalha ferrenha, dura, difícil. Galardão de profeta na tua vida, viu? Deus te abençoe. Uma vida difícil, dura. E ele foi realmente, obrigada, servo do Senhor, um homem que sofreu, mas ele era um homem de Deus. Foi um homem de Deus, um profeta do Senhor, um homem forte, valente, ousado. Como muitas mulheres aqui são ousadas, fortes, mas eu não sei você, mas eu tenho dias que eu sou muito ousada e tem dia parece que eu estou meio desanimada. Alguém passa por isso aqui ou não? Só eu? Alguém passa por isso aqui? Não tem dia que você está forte, corajosa, você acorda e fala assim, hoje é meu dia. Tem ou não tem? Acorda poderosa, olha no espelho e diz, eu estou linda. Maravilhosa, seu cabelo está assim, fora do lugar, você está achando ele lindo. Mas tem aquele dia que seu cabelo amanhece comportado, você olha no espelho e você passa a mão, passa a mão, passa a mão, passa creme, enceba o cabelo não fica bom. Tem não? Aí tem aquele dia que você passa pouca maquiagem, a sua pele fica maravilhosa. Mas tem aquele dia que você já acordou mal, a pele está cansada de mal com você e está dizendo assim, hoje eu não vou ficar bonita. Aí você passa a maquiagem e aí você vê que está com os poros dilatados, não é não? Não é não? Você que não passou do 40, você não sabe disso, mas a sua hora vai chegar. Tá? Outro dia eu fui ministrar em Rio Grande do Sul, minha base tinha acabado, porque, não sei se vocês sabem, eu tenho melasma, né? Então eu passo base, né? Para esconder as manchinhas. As manchinhas que falam de uma época em que eu servi em missões no sol durante 6 anos no Amazonas, na floresta amazônica, junto com a minha sogra, meu marido. E nós servimos em campo missionário, antes de eu ser psicóloga, antes de eu ser pastora, sendo eu apenas missionária. E olha, que vida de missionário é uma beleza, mas é aquele negócio de missionário, quando descansa, carrega pedra, é verdade. A gente não estava descansando direito, mas era muito divertido, né, sogra? Eu e minha sogra com uma enxadinha era uma beleza. Dava uma enxada para a gente no meio do mato, a gente se divertia o dia todinho. Mas aí teve as consequências, né, as manchinhas de sol. Aí eu fui outro dia comprar uma base lá no Rio Grande do Sul, que eu estava pregando, lá em Novo Hamburgo. Parei, Paulo parou assim, pode entrar lá na loja, meu amor. E eu entrei toda contente, né, no meu auge dos meus 45 anos. Isso foi ano passado, que agora eu já vou fazer 46. E eu tenho que falar isso para mim mesmo, que é para eu aceitar isso com tranquilidade. Vou fazer 46. E aí, entro com uma moça bonita, né, aquelas que entendem de maquiagem, eu não entendo bem. E aí eu falei assim, moça, eu queria uma base para a minha pele e tal. Estou procurando, mas eu não entendo muito bem de base. Ela olhou para mim, claro, querida. Uma base para pele madura, né? Tipo assim, quem te mandou dar tua opinião sobre a minha pele madura? Não estava querendo ouvir esse negócio de pele madura, né? Mas aí tem dia que a nossa pele está falando mais do que a gente. E é verdade, tem hora que não esconde mais. Mas eu quero falar sobre este homem, justamente que tem dias tão fortes, histórias tão fortes, mas quando ele entrou numa batalha da mente, ele literalmente entrou numa caverna. E quando o campo é batalha da mente, eu que sou psicóloga, lido com muitas pessoas, atendo muitas pessoas, né, as pessoas perguntam, pastor, é mais fácil ser pastora ou psicóloga? Com certeza é mais fácil ser psicóloga. Não tenha dúvida. Atendo o paciente, termino um, atendo outro, termino um, atendo outro, termino um, outro, termino o dia, esqueci todos os pacientes. Como é que isso acontece, pastora? Porque a gente não precisa fazer vínculo emocional com aquele paciente. Você é profissional. E como pastora eu tenho um relacionamento com você. Então, é muito mais difícil não ser machucada, e é muito mais difícil você não se ferir comigo, porque você me conhece. Agora, a maioria das coisas, você vai ser ferido, na maioria das vezes, pelaquilo que eu posso representar para você na sua história. E eu posso representar algo para você que tem a ver com algo muito ruim que aconteceu no seu passado. Isso é real. Isso é real. E eu quero falar com vocês sobre um homem que é um ícone da fé
a autoridade, um profeta, Elias. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Se você puder, se estiver escuro, vai projetar aqui, não tem problema, a gente vai projetar junto na NVI, se você não quiser acompanhar aí. Gente, eu queria falar um pouquinho dessa Bíblia para vocês. Essa é a Bíblia da pastora que picha. Risca a Bíblia, né? Essa Bíblia é muito legal, porque você pode fazer anotações laterais. Para quem gosta de escrever na Bíblia, como eu, riscar, pichar, é uma Bíblia bem legal. Bíblia Sagrada com espaço para anotações. É bem boa para quem gosta de escrever na Bíblia, eu gosto. Então, eu quero te convidar a ler comigo 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 17. Diz a palavra do Senhor assim. Eu vou ler lá, que essa letra está muito pequenininha, meu óculos já não está mais batendo por causa da idade. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Aqui ele está falando com o rei Acabe. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Os Balaíns eram os deuses, os falsos deuses. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal. Diga 450. Olha só. E 450 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Segura aí, a gente vai continuar lendo. Esse homem aqui, ele estava muito empoderado. Ele era um profeta, um homem só. Ele estava naquele dia que ele acordou com força, gente. Ele estava dizendo assim, eu posso. Eu tenho Deus. Eu consigo. Deus está comigo. Deus é a minha força. Deus é a minha fortaleza. Nesse dia ele estava assim. Não tem dia que você está assim? Você acorda assim, é para ser assim todo dia, mas tem dia que a gente não está. É verdade ou não é? Sim ou não? E aí ele estava nesse dia assim. Este homem convoca os 450 profetas de Baal, que adoravam a falsos deuses. E ele, adorador do Deus único e verdadeiro, está aqui forte, sozinho. Deus vai fazer um milagre. A história segue dizendo assim. Vamos ver quem é Deus de verdade, Elias diz. Acompanhe comigo, você que sabe a história, se você não sabe, você vai entender. Aí ele fala assim, traga uns 450, vamos montar um altar. Você pega uma ovelha, eu pego outra ovelha. E vamos ver que Deus vai fazer o milagre acontecer. Olha a prova que este homem doido, cheio de fé, fez. Olha o que ele fez. Ele chegou e falou assim, olha, vocês 450 profetas de Baal, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer esse cordeiro ao Deus de vocês. Agora é o seguinte, ele vai ter que responder com fogo. Ninguém vai colocar fogo nessa fogueira aqui não, ninguém vai colocar fogo nesse altar não. Os 450, vamos embora. Baal é Deus. E Elias ficou aqui, esperando. A Bíblia fala, nos próximos versículos, que vocês estão acompanhando bem? Estão entendendo? Nos próximos versículos diz assim, ele estava muito forte esse homem, com muita fé. Nada podia derrubar a fé daquele homem aquele dia, nada, absolutamente nada. Porque a fé dele estava em Deus. Ele não estava sendo provado, era Deus que estava sendo provado. Não era a imagem dele que estava em jogo, era a imagem de Deus, mas como a imagem de Deus não pode ser colocada em jogo, a fé estava firme. Então, aquele povo, 450, começa a dançar. Ele faz gira e mexe, e bate nas costas, e dá chicotada. A Bíblia fala que eles se machucam, eles se ferem, eles choram, eles se ajoelham, eles rasgam a roupa, e nada de cair fogo do céu. E vai, passa do meio-dia, eles estão adorando a Baal, e nada de cair fogo do céu.
A Bíblia diz, nos próximos versículos, que Elias está aqui, ó. Dando uma de zombador, né? Vai! Está ocupado. Deve estar no banheiro. Não vai. O que está dormindo? Ele está dormindo. A fé deste homem estava inabalável. Quando chega depois do meio-dia, Elias fala, já chega. Agora vamos ver se o meu Deus é Deus de verdade. Monte o altar, montaram o altar, colocaram o cordeiro por cima, fizeram todo o preparo. Ele falou assim, agora é o seguinte, coloca 4 jarros de água para molhar essa madeira. Colocou a primeira vez, agora molha de novo, a segunda vez. Agora a terceira vez, molha de novo. E ele começa a orar, Deus, responde com fogo. A Bíblia diz que caiu fogo do céu, queimou todo o altar, lambeu toda a água, secou tudo. Imediatamente não ficou nada. Esse é o nosso Deus. E este homem estava convicto disso. Olha que homem forte, valente, corajoso. Acabe, o rei Acabe, vendo aquilo, foi para casa conversar com a mulher dele. E aí aqui entra o X da questão da nossa noite. Foi conversar com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel é conhecida na Bíblia, e até hoje, por assassinar profetas do Senhor. Ela sustentava aqueles profetas do inimigo, os profetas de Baal, os sacerdotes de Baal. Então, Elias era inimigo dela, porque Elias era sacerdote de Deus. Veja bem, no final do dia, quando Jezabel escuta, prestem atenção no que eu vou falar agora. Prestem muita atenção. Quando Jezabel escuta, porque Acabe vai lá, aquele rei fraco, né? Aquele marido banana. Ai, querida, eu vou te contar uma coisa. Os nossos profetas todos morreram. Acabaram-se. Elias matou todos, porque depois do sacrifício, todos os profetas foram mortos, os 450. Sabe o que é que ela fala? Ela diz assim, mande avisar Elias, que amanhã, a essas horas, a essa mesma hora, ele estará morto da mesma forma que matou os meus profetas. Beleza? Era só uma mulher falando. Era só Jezabel, esposa do rei, tá, gente? Era só isso. Mas quando essa mensagem chegou no ouvido de Elias, aquele homem que naquele dia tinha sido forte, corajoso, acordado se achando maravilhoso, se achando empoderado de fé, quando ele escuta a mensagem de uma mulher, a Bíblia fala que ele estremeceu. Não só estremeceu, ele se entristeceu. Ele teve medo. A Amélia falou aqui, quem sentiu medo hoje? Ele teve medo. E ele que estava sentado na cadeira do eu acho que eu posso, a cadeira do presente, a cadeira do agora, foi remetido imediatamente para a cadeira do passado, como num piscar de olhos, questão de poucos segundos, ele sai da posição de autoridade, da posição de força, e entra numa batalha em sua mente. Aquele mesmo homem valente, corajoso, agora sai da posição e vai para o passado. Como que isso aconteceu tão depressa? Como que ele saiu dessa posição de força, de autoridade, da posição do eu acho que eu posso, eu vou, mas naquele momento ele não achava, ele estava indo. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma das piores coisas e mais difícil que eu lido em terapia, que eu lido na clínica, que eu lido com as minhas pacientes, com os meus pacientes, não é a depressão, não é a síndrome do pânico, que eu acho super mais tranquilo de tratar.
Não é a ansiedade pela ansiedade, porque a ansiedade é um problema, mas não é o meu maior problema. O meu maior problema é uma plataforma, que eu já ministrei aqui algumas vezes, já falei sobre isso. Mas nessa série você precisa saber e entender. É a plataforma do o que é que vão pensar de mim. Elias foi pego na isca do que é que vão pensar de mim. O que estão pensando sobre mim agora? O que estão pensando a meu respeito? Meu Deus, ela vai me matar. Ela disse que vai me matar igual eu matei os 450 profetas dela. O que aconteceu com Elias aqui nesse momento? Deixa eu explicar para você. Jezabel aqui, neste momento, representou para Elias uma figura mal resolvida no passado dele. Não sei quem é. Não sei quem é essa figura de autoridade que lá no passado, na infância, passou a ser alguém o qual ele teve tanto medo, tanto temor, que todas as vezes que ele ouvia a voz dessa figura, que provavelmente teria sido uma mulher, ele estremecia, e ele se regredia, ele se diminuía. Isso está na Bíblia? Não. Isso está na identificação da pessoa como o personagem, a descrição psicológica de Elias, a gente vai ver. E deixa eu falar uma coisa para você. Certa vez eu estava numa cidade ministrando para mulheres. E fomos convidados para jantar na casa de um casal de pastores. Enquanto nós conversávamos sentados à mesa, depois conversando, começamos a puxar assuntos de psicologia e não sei o quê. E eu não gosto muito de falar sobre essas coisas quando estou por aí, porque as pessoas acham que eu vivo analisando elas. Eu não faço isso, tá, gente? Eu juro para vocês que eu não faço, eu esqueço que eu sou psicóloga. Tá? Eu me relaciono normal, tá? Ah, mas ser mãe psicóloga é mais fácil. Eu sou mãe igual. Tem esse negócio de mãe psicóloga, eu sou mãe. Quem me conhece sabe disso. E aí, sentamos no sofá, a moça sentou do meu lado, Paulo sentou deste lado, o marido dela sentou no sofá da frente, nós conversando, e ela querendo falar da infância, eu fiz uma pergunta para ela. Mas me fala, como é que a sua mãe tratava você quando você era criança? Imediatamente ela saiu da cadeira do eu acho que sou para a cadeira do passado. E ela começou a fazer assim. Mulher na época tinha uns 37 anos. A minha mãe, quando eu era pequena, a minha mãe, ela vinha e ela me pegava. Meu marido olhou para mim e fez assim. O que é isso? Eu disse, calma, está tranquilo. E ela começou assim, mas a minha mãezinha, que eu roía a unha, que eu fazia assim. Sabe o que aconteceu com ela? Ela regrediu. Em uma conversa, por causa de uma pergunta, quando eu perguntei sobre o passado dela. Quando nós não estamos resolvidos com o nosso passado, as batalhas na nossa mente, elas são gigantescas. Você sabe quantos segundos? Quem sabe dessa resposta, não responda. Você sabe quantos segundos leva para um pensamento que não é seu, mas é um pensamento inflamatório, é um dardo inflamado do maligno, uma ideia para te destruir. Quantos segundos leva para esse pensamento que é externo, uma ideia externa, entrar na sua cabeça, se tornar seu pensamento, descer para o seu coração e virar uma verdade absoluta? Sabe quanto tempo leva para isso? 5 segundos. Apenas 5 segundos. Em 5 segundos, se você não tiver cuidado, o diabo chega para você no seu ouvido e leva você para o lugar para onde você já saiu. Ele implanta uma mentira na sua cabeça e faz você acreditar que você não pode, que você não consegue, que você não vai sair deste lugar. Mas isso não é Deus falando com você.
O que Deus fala é, você pode, você consegue. Eu estou com você, eu seguro na sua mão, passo pelo que você tiver que passar, mas eu estou junto. É 450 que a gente vai enfrentar? Estou junto com você. É um risco que você vai correr? Estou junto com você. É uma circunstância difícil no teu casamento? Eu estou junto com você. Amém? Amém? E aí Elias passa a ficar nesse canto aqui. A Bíblia fala que ele sai um dia de viagem pelo deserto, sozinho. Sozinho. Já em depressão. Já entrou em processo depressivo. Já veio aqui, caminhou, sentou debaixo de uma árvore, que parece um ipê amarelo. Não é um ipê, mas parece um ipê amarelo. Sentou debaixo daquela árvore. E você sabe o que ele falou para Deus? Deus, eu quero morrer. Mas peraí, esse homem ontem matou 450. Essa mulher ontem, que está aqui presente hoje, estava toda animada semana passada. Era forte, era valente, era corajosa, tinha sonhos, tinha planos. E hoje ela está no lugar dizendo assim, eu não vou conseguir, eu estou cansada, eu estou fraca, eu não estou dando conta. E aí, sabe o que ele estava dizendo naquela hora? Ele disse assim, eu não estou dando conta, eu vou morrer, eu quero morrer. E ele estava debaixo de uma árvore que parecia um ipê amarelo, a coisa mais linda. Mas quando você está nessa cadeira daqui, querido, não existe paisagem bonita para você. Porque a sua mente está numa batalha, está em guerra. E a única coisa que você vê é deserto e árvore seca. E ele estava nessa situação aqui. E ele dorme. E a Bíblia fala que vem um anjo, Deus manda um anjo com comida. Olha, gente, até nisso Deus vem te suprir quando a tua guerra, quando você está sozinha em guerra, quando você está em tribulação, quando você está em dor, quando você está em agonia. O anjo veio, colocou comida para ele, colocou água, acordou, ele come, ele comeu, dormiu de novo, e o anjo veio, acordou, come que você vai ter uma longa jornada. Em seguida a Bíblia fala que ele andou 40 dias e 40 noites. E entrou numa caverna. Você sabe o que significa a caverna na psicologia, na psicanálise? Caverna significa útero. Vontade de se esconder. Vontade de não ser achado. Vontade de ficar ali, ó. Já contei para vocês, né, a história dos meus 40 anos. Quem lembra dessa história quando eu fiz 40 anos? Lembra, né? Só aí. Não estava aqui o restante? Não dá tempo de contar, não. Vocês querem saber? Quer saber mesmo? Mas, enfim, quando eu fui fazer 40 anos, vou fazer um resumão. Eu entrei em crise. Olha, que besteira, né? Mas vocês entram em crise também, que eu sei. Entrei numa crise, porque a vida inteira eu aceitei a minha idade. Mas os 40 anos era uma chave que eu não tinha me preparado para virar. E um dia Paulo me pega no quarto, 2 dias antes de fazer 40 anos. Literalmente nessa posição aqui, ó. Chorando atrás da porta, tudo escuro no quarto. Paulo entrou no quarto e falou assim, pelo amor de Deus, o que está acontecendo contigo? Amor, fala, pelo amor de Deus. Eu estou de luto. Está de luto por quê? Eu estou fazendo luto da minha juventude para aceitar a minha velhice que está chegando. Ah, você está de luto. Não, tá bom, então vou deixar você aí, tá? Saiu e me deixou chorando. Mas sabe a posição fetal, aquela que você quer voltar pro... Eu entrei num luto. Mas depois que eu saí também, agora vem 40. Vem 40, estou com 46. Ele foi para o útero. Ele foi para o útero se esconder, porque a batalha da mente dele tinha a ver com uma mulher que falou sobre a imagem dele. Enquanto se estava falando sobre Deus, ok. Mas quando se fala sobre você, dói, não dói?
Mexer com a sua imagem não dói? Mexer com aquilo que as pessoas falam a teu respeito não dói? Desacreditar você não dói? Enquanto está falando de Deus, ok. Ele se vira, ele tem costa larga e realmente ele não precisa de advogado. Afinal de contas, ele é o juiz e o filho é advogado. Fazer o quê? Mas quando é na gente, dói ou não dói? Dói ou não dói? Doeu em Elias. Porque a imagem dele não estava bem resolvida. Rapaz, se a imagem de Elias não estava bem resolvida, pergunte se a tua está. Pergunte para a colega, a tua imagem está bem resolvida, mana? Lá em Manaus fala, mana, manazinha. Manazinha, tu está resolvida, manazinha? Tá? E sabe quando é que a gente não está bem resolvido? Quando a gente está aqui, ó, preso ao passado. Eu já falei para vocês que quem está preso no passado está morto no presente e não sonha com o futuro. Quem está preso ao passado está morto no presente e não sonha com o futuro. A nossa maior batalha da mente, para começar a falar hoje, é justamente falando, se nós não quebrarmos com a maldição do passado, nós não vamos viver o presente e não vamos sonhar com o futuro. Só se sonha com o futuro quando se rompe com o passado. Vou repetir. Só se sonha com o futuro quando se rompe com o passado. Deixa eu ver as horas, meu Deus do céu. Vamos lá, vai dar certo, estou indo. Olha a irmã molhando a palavra de Deus. Ainda bem que seca. Mais à frente, quando ele está na caverna, olha só o que Deus fala para ele. Deus fala assim. Coloca para mim no versículo 15 do capítulo 19. Não, coloca no 11. Não consegue colocar? No 11, 19 e 11? Diz assim. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você agora. O que você está fazendo nessa caverna? Quem te colocou nessa caverna? Porque seja qual for a pessoa, quem tenha sido essa pessoa que te colocou nessa caverna, saiba que você foi andando sozinho para dentro dela. Você andou 40 dias e 40 noites para entrar na caverna. Foi o que Elias fez. E se escondeu na caverna. Quando ele sai, olha o que versículo, e aí tem a chave do nosso momento de hoje. Versículo 15. A parte A do versículo diz assim. Volte pelo caminho por onde veio. Vou repetir. Volte pelo caminho por onde veio. E vá para o deserto de Damasco. E ali Deus dá várias instruções para ele. Essa cadeira aqui é a cadeira da filha. É a cadeira da aceitação. É a cadeira onde você sabe que você tem defeitos e dores, mas que você rompeu com o passado. E você diz assim, eu quero sentar no colo do Pai. Porque por mais difícil que seja a tua luta, existe um colo para quem sai da caverna. Existe um colo
que é o colo do pai. É a cadeira da filha. Nessa cadeira, você senta, você é abraçada e você é acolhida. Nessa cadeira não há julgamento, nessa cadeira não há acusação. E não é que as pessoas não vão te acusar, não é nada disso, porque o inimigo das nossas almas faz isso 24 horas por dia. Gente, tem vezes que eu estou dormindo, vem o capeta me perturbar em sonho, e eu acordo e falo, sai que eu quero dormir, e eu volto a dormir. Eu volto a dormir. Eu digo, te repreendo em nome de Jesus. Eu volto a dormir. Tem dias que a perseguição vem em sonho, que Paulo tem que me acordar. Eu não sonho muito, eu sonho um pouco. Mas isso acontece. Eu fico assim, eu estou pedindo socorro, no sonho. Mas sai, e ele acorda, eu digo, o que foi? Eu digo, amanhã de manhã eu te conto, porque agora eu quero dormir, tá? E, você estava gemendo, você não vai me contar não, que eu quero dormir. Amanhã de manhã eu te conto. Aí eu vou contar com uma perseguição, maligno, querendo fazer alguma coisa. Mas eu vou dormir. Porque eu quero ficar nessa cadeira aqui. Eu não quero ficar à madrugada. Ai, Jesus, que medo de Satanás. Ai, que medo que Jezabel está vindo me pegar. Eu tenho que me esconder na caverna. Eu quero sentar no colo do Pai. E eu quero ficar nessa cadeira. E eu não quero sair dessa cadeira. Se é para ter uma batalha, que seja, eu quero ficar nesta cadeira. Gente, eu tenho batalhas da mente. E Satanás sempre vem querer me pegar nas minhas debilidades do passado. E eu tenho que lembrar quem eu sou hoje, senão eu caio nessa cadeira aqui, ó, bem aqui. E olha que dias são mais difíceis do que outros. Tem dias que as dores são maiores do que as outras. E não é uma dor externa, é uma dor interna, que ninguém vai entender a dor que você está passando. Só você, o Espírito Santo, sabe a angústia que você está passando. Mas hoje Deus está dizendo, o que você está fazendo aqui? Volta para o caminho de onde você veio. Senta no meu colo. Eu quero cuidar de você. Isso não quer dizer que você não vai lutar. Isso não quer dizer que Satanás não vai vir contra você. Isso não quer dizer que ele não vai deixar de tentar você. Ele vai fazer isso. Paulo sempre conta o testemunho dele sobre o que aconteceu com ele, mas eu quero contar da minha parte como esposa, como foi difícil, meu Deus. Vocês me dão mais 10 minutos? E eu não vou falar 10, eu vou falar 5. Eu tinha tanta coisa para falar. Agora você vai ter que vir na próximo Projeto Isabel, para o próximo Batalhas da Mente. Serão 4 sessões e depois nós vamos ter a nossa conferência, que vai trazer, olha, já fazendo propaganda, a pastora Gardenha Palácio do Maranhão vai vir para a nossa conferência no dia 23 e 24 de junho, vai ser uma bênção. Vai ser incrível, o testemunho dela sobre sair de Batalhas da Mente, meu Deus, é de chorar. Eu sentei e chorei com ela. É incrível. Mas quando eu casei com Paulo, no primeiro ano de casamento, Tereza estava lá, minha sogra estava lá. Primeiro ano de casamento na missão, gente. Uma amiga nossa, missionária, morre. Em pleno trabalho missionário. Porque teve uma hepatite, na época chamaram de hepatite fulminante, parece que foi a combinação de 2 hepatites, né, Tereza? Mais ou menos assim. E aí ela veio a falecer. Mas nós na missão nunca tínhamos perdido nada, nem ninguém. Eu não tinha nem perdido parente, nem Paulo também. Primeiros meses de casado. E antes dela morrer, Paulo estava assim, ela não vai morrer. Sabe aquela força? Ela não vai morrer, porque Deus não vai deixar, porque Deus não sei o quê, porque... E ela é internada já nos últimos momentos. Não, eu declaro em fé e amém, a gente tem que declarar. Mas o que ele estava lutando, na verdade, era contra uma negação da realidade. Não era exatamente um passo de fé. Ele estava na cadeira do eu acho. E aqui, ele achava e dizia que era. E quando, na noite que nós fomos informados, estávamos no quarto por volta de 11, 1h da manhã, não sei, lá na missão, batem na porta e falam assim, olha, de uma maneira sutil e delicada, pá, oi, a Gladys morreu. Ah! Meu Deus! E ela estava no hospital, nós estávamos na missão no meio do mato. Quilômetros e quilômetros de distância. Então, Paulo
se vestiu, eu digo, onde você vai? Eu vou lá na porta da casa da Gladys, na missão. Então, ele atravessou a missão, o campo missionário, foi até a porta da Gladys. E ele falou algo que Satanás pegou naquele dia. Ele disse assim, Satanás, você matou a Gladys. Olha só. Satanás não matou a Gladys, o Senhor recolheu a Gladys. Você matou a Gladys, mas você vai devolver, Deus vai trazer ela de volta. Satanás ouviu e entendeu o coração dele. E como pegou Elias numa fragilidade, que Satanás percebeu a fragilidade de Elias, Satanás percebeu a fragilidade de Paulo também, do meu marido. E naquele momento, ele fala que do outro lado do rio, que nós morávamos à beira do rio na missão, ele escutou uma voz vindo como se fossem ondas. Chegou no ouvido dele. Eu matei a Gladys e você é o próximo. Ele ouviu audivelmente. Ele fala que naquela noite, sozinho, no meio da missão, na frente da casa da Gladys, ele disse que viu paredes caírem. E automaticamente, em menos de 5 segundos, voltou para o quarto correndo. Digo, amor, o que foi? Verifiquei ele. Paulo estava com febre. Eu estou morrendo. O quê? Eu estou morrendo. Você saiu daqui corajoso agora mesmo. Como você pode estar morrendo? Eu estou morrendo. Se cobriu com cobertor? Gente, Manaus é quente. Manaus é quente. Tem chegado ultimamente a 42 graus, eu acho. Mais ou menos na minha época, quando chegava a 40, a gente estava, meu Deus, que calor. E ele, se cobriu. Amor, o que está acontecendo? Eu não sei. Eu estou morrendo. Eu sou o próximo. Eu sou o próximo. Digo, próximo do quê? Eu sou o próximo a morrer. Eu, contando a minha versão agora, que vocês, alguns aqui, sabem a versão dele sobre isso. E eu abracei ele, eu abraçava, e eu tremia junto com ele. Ele disse, eu estou morrendo. E de repente ele olhou. O meu fígado, porque ela morreu de hepatite. O meu fígado, digo, que tem o teu fígado? Eu não sabia nem de que lado era o fígado, eu não sabia. Eu digo, o que é? Onde está o fígado? Né? Meu fígado, você não está vendo? Eu digo, não. Está grande. Onde? Aqui. Eu digo, não está. Ele está. Não está, está. Você está mentindo para mim. Gente, é o meu marido, esse homem de Deus que vocês conhecem, ele passou por uma crise como Elias passou. Ele sentou nessa cadeira durante um bom tempo do nosso casamento e foi terrível para mim como esposa. Foi horrível para mim como esposa. E você sabe que a gente veio descobrir? Que a falta da paternidade do pai, da história do pai, que ele não sabia nada na época, fez com que ele saísse dessa cadeira e automaticamente fosse... Minha sogra fez de tudo pelo Paulo. Criou, educou, disciplinou, ensinou a Bíblia. Se hoje ele ama a Bíblia é por causa dessa mulher. Mas o fato de ele não ter conhecido o pai gerou essa lacuna na vida dele. E a mente do meu marido começou a entrar numa batalha, numa jornada de 40 dias para entrar numa caverna. E foi muito difícil. Porque tinha dias que ele falava assim, me leva para o hospital. Isso foi cerca de 1 ano sofrendo assim, tá, gente? Nesse nível. Me leva para o hospital. Eu estou passando mal. Eu digo, amor, não tem nada. Quero ir para o hospital. Levava para o hospital, chegava lá no hospital, o que acontecia? Querido, você não tem nada. Você está bem. Vá para casa. Está tudo certo. Ele está mentindo para mim. O meu fígado está crescendo. Eu estou com problema no coração. Vamos procurar um cardiologista. Vamos procurar. Querido, você não tem nada. Acalma o coração. Você está tudo bem. Eu estou morrendo. As batalhas da mente, quando elas se instalam, elas vêm para destruir você. E sabe o que Deus está falando para a gente hoje?
volta para o caminho, para você consertar, mas não para você sentar e ficar aqui. Aqui não é lugar de você sentar. Quando você volta para consertar, seja com pai, seja com mãe, seja com pessoas que passaram na tua vida, seja com a tua infância, você vem aqui, você conserta e você volta. E você senta no lugar de origem, que é no colo de Deus. Nós viemos dele e um dia voltaremos para ele. Nossa fé está nele. E nele nós confiamos. Ele é a nossa segurança, a nossa força. E em dias de luta e de guerra, ele permanece com a gente. No dia que a gente se acha bonita, ele está lá. No dia que a gente se acha feia também. No dia que a sua pele está jovem, ele está lá. No dia que está madura também. Deus não vai tirar de você as batalhas. Porque elas são suas. Deus não vai te tirar da caverna, mas Ele vai te chamar para fora. E hoje é dia da gente sair da caverna. Hoje é dia da gente tomar o nosso passo e falar assim, eu não quero ficar aqui. Aqui eu acho que eu posso, mas o melhor lugar é aqui. Porque aqui eu sou filha do Pai, e o Pai me ama e põe no colo. E aqui eu vivo o presente, olhando para o futuro. E quando eu estou com Ele, eu me sinto amada. Mas para isso eu tenho que sair da caverna. Deus está chamando todas nós a sairmos. Volta pelo caminho de onde você veio e refaz as veredas antigas. Porque há conserto para a tua vida. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, chamar aqui o louvor. Já terminando.